Então, iniciamos aqui a gravação. Vocês estão olhando a tela da apresentação? Estão enxergando a tela da apresentação do curso, né? Aula Não, agora é 5. você. Só você. Só eu? Então, peraí. Que, Agora? aliás, tá com cabelo lindo, né? Tá loira, Tela tá escura. morena iluminada. Menina, eu resolvi me aventurar. Tá linda. Obrigada, obrigada. Minha mãe me convenceu. Falei, então tá bom, vamos lá. E aí tinha que esconder os brancos também, né? Então, já viu. Unimos o útil ao agradável. Ahn, gente, então, hoje nós estamos aí na nossa penúltima aula. E hoje a aula tá bem legal. Eu gostei bastante de preparar essa penúltima aula, tá bom? Eu espero que vocês gostem, espero que vocês estejam aproveitando. Eu pedi lá no grupo, eu tô pedindo aí para vocês, vou aproveitar que vocês estão aqui. Eu preciso de feedback, preciso que vocês comentem as aulas, me digam o que que vocês estão achando, se está muito longa, se não estou entendendo, determinada coisa que vocês não entenderam, ou se ficaram com alguma dúvida, e etc., o que a gente pode melhorar e não, ou não melhorar. Vocês são a minha primeira turma, né, de preparação para o Templo Online, e eu quero continuar, mas aí eu preciso do feedback de vocês, me ajudem a melhorar, tá bom? E só a Leide que mandou até agora, hein? Estou esperando o feedback de vocês lá. Se vocês quiserem comentar lá no vídeo do YouTube, melhor ainda, porque quando vocês curtem e comentam lá o vídeo no YouTube, ele alcança mais pessoas. E agora eu abri o vídeo para outras pessoas, além das pessoas que estão participando aqui do curso, tá bom? Que é para ver se o pessoal anima aí para assistir, ok? Então, por favor, me mandem feedbacks, é muito importante para mim, tá? Então, a aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre. Na verdade, a gente até começou a falar sobre isso na aula passada, né? Mas hoje nós vamos dar uma aprofundada um pouco mais e nós vamos entender um pouco mais o que a gente faz dentro do templo, tá? Então, essa aula, ela vai ser muito boa, eu vou dar algumas dicas legais, tá? Para vocês que já frequentam o templo e para aqueles que vai ser útil para quem já frequenta o templo e também vai ser muito útil para quem ainda não frequentou, para quem ainda vai entrar pela primeira vez. Nós temos algumas pessoas da turma que não frequentaram, não frequentam o templo ainda, né? Ainda vão ir pela primeira vez. Então, vocês vão, tenho certeza que vocês vão gostar bastante e vão aproveitar bastante as dicas que a gente vai ver hoje, tá? Então, na aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, né? O Senhor nos ensina por meio de símbolos. As ordenanças essenciais do Evangelho simbolizam a expiação. O batismo por imersão simboliza a morte, o sepultamento e a ressurreição do Redentor. Ao participarmos do sacramento, renovamos os convênios batismais e também reavivamos nossa lembrança da carne dilacerada do Salvador e do sangue que ele derramou por nós. As ordenanças do templo simbolizam nossa reconciliação com o Senhor e unem as famílias para toda a eternidade. Então, o Senhor, ele nos ensina por meio de símbolos. Então, se vocês forem olhar lá, se a gente for pegar como exemplo o ministério de Jesus Cristo, né? Ele ensinou por meio de símbolos. Então, ele sempre pegou objetos ou objetos do dia a dia, né? E comparou esses objetos com princípios do Evangelho, com ordenanças do Evangelho, né?
que para poder ensinar as pessoas, para que elas pudessem se conectar melhor com aquilo que ele estava ensinando, né? Então, em todas as vezes que ele foi ensinar as pessoas, ele sempre usou objetos, ele sempre usou alegorias, né? Ele sempre usou coisas do dia a dia das pessoas para que elas pudessem se identificar melhor com aquele ensinamento, né? E fazer um paralelo que pudesse fazer uma grande diferença na vida dela, tá? E que ela pudesse conseguir entender o princípio e colocar em prática na vida diária dela. No templo, isso não é diferente. No templo, nós aprendemos por meio de símbolos. E o principal que nós precisamos sempre nos lembrar, né, é que todos esses símbolos, não interessa o tipo de simbologia, o princípio que ela tá querendo ensinar, ou a doutrina que está querendo ensinar. Todos eles vão sempre convergir para uma mesma coisa, que é a expiação de Jesus Cristo. Tudo sempre converge para esse momento, para esse grande ato que ele realizou por cada um de nós. Então, tudo que nós fazemos hoje na igreja, todas as ordenanças, todos os convênios que nós realizamos com Deus, eles possuem simbologias que nos lembram desse ato, que é o ato que nos salvou de fato, que é a expiação, tá? Então, aqui, até inclusive nessa citação, ele está falando aqui, né, mais ou menos da simbologia, que a gente já ouviu falar, né, dessa simbologia. Por exemplo, o batismo, por que que o batismo é por imersão? Para simbolizar a morte, o sepultamento e a ressurreição do Redentor, né? Então, aquele ato de você descer as águas e subir novamente, significa, então, a morte, o sepultamento e a ressurreição. Então, isso é uma simbologia do que aconteceu com Jesus Cristo de fato, né? O sacramento, por que que no sacramento o pão ele é cortado, ele é picado, né, e entregue para nós? Para nos lembrar da carne dilacerada, né? Para nos lembrar de que o Senhor. Ih, gente, espera aí, rapidão, que minha bateria não está carregando, só um pouquinho, gente. Agora foi. Acho que agora foi. Carregando. Então, sim, eu estava falando do sacramento, né? Então, por que que no sacramento nós temos o pão dilacerado, né? Por que que ele não é cortado com faquinha, quadradinho, bonitinho? Por que que ele é dilacerado? Para nos lembrar de que a carne dele foi dilacerada, tá? No momento em que ele sofreu na cruz, no momento em que ele foi espancado, né, com aquele chicote com as pontas de metal e que dilacerou a carne dele. Então, o pão ele é dilacerado dessa forma para nos lembrar desse momento dele, né? E a água para nos lembrar do sangue que ele derramou por nós. Então, o sacramento ele acontece dessa maneira exatamente para nos trazer essas lembranças, tá bom? E as ordenanças do templo é a mesma coisa, simboliza a nossa reconciliação com o Senhor através de Jesus Cristo. Então, nós lemos lá na Escritura que ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho. Então, não existe outra forma para nós voltarmos a morar com Deus se não for através das ordenanças e dos convênios que nós realizamos com Jesus Cristo. Porque no momento em que ele pagou pelos nossos pecados, pelas nossas dívidas, né? Ele se tornou, então,
o caminho pelo qual nós vamos chegar a Deus. Então, o acordo, o convênio é feito com Jesus Cristo. E esse acordo vai me fazer retornar para Deus. Então, hoje, nós oramos em nome de Jesus Cristo por convênio. Isso é um convênio que nós realizamos no dia do nosso batismo. Porque quando nós nos batizamos, nós entramos no reino, nos tornamos filhos do convênio. Nós até já falamos isso em algumas aulas atrás. Por que que o que significa dizer que nós somos filhos do convênio? Que nós vivemos de convênio em convênio. Cada convênio é realizado a partir do momento que eu vou crescendo, né? Que eu vou crescendo espiritualmente. Então, e de acordo com as minhas necessidades também. Existem os convênios básicos que são necessários ser feitos, que já vêm dentro do plano, né? E tem os convênios que eu posso fazer pessoalmente com o Senhor, né? Aqueles convênios que eu lá na minha conversa com Deus prometo coisas a Ele e Ele vai me dar a bênção que eu estou pedindo. Isso é um convênio. Então, a partir do momento que eu me batizo, eu me torno uma pessoa de convênios. Então, eu vou viver de convênio em convênio. E o principal convênio que eu faço com Deus, com Jesus Cristo, na verdade, né? É de que eu vou tomar sobre mim o nome dele. E isso significa também que tudo que eu faço a partir daquele momento sempre vai ser em nome de Jesus Cristo. Por isso que nós oramos em nome de Jesus Cristo e as ordenanças são seladas em nome de Jesus Cristo, tá? Porque nós fizemos o convênio com ele de tomar o nome dele sobre nós e, portanto, tudo que nós fazemos é em nome dele, ok? Então, é por essa razão que nós sempre encerramos nossas orações e as ordenanças são encerradas também em nome de Jesus Cristo. Amém. Tá bom? Então, ah, quando nós entramos no templo, né, uma das principais coisas que nós vamos aprender é sobre a criação, tá? E aí, eu tenho aqui na tela, tá aparecendo para vocês aí 5 perguntas, 1, 2, 3, 4, desculpa, 4 perguntas. Como, quanto tempo, quem e para que propósito? Se essas perguntas se referirem à criação da Terra, em que ordem vocês as ordenariam de acordo com a importância delas em relação à sua salvação? E por quê? Qual vocês acham que dessas 4 perguntas é a mais importante para a salvação de vocês? O que que vocês acham? Vixe. Ai, ai, deixa eu ver. Pode Pensando aqui. Deu para ouvir? Tá cortando? ouvir. Uhum. Pode falar, gente. Um de cada vez, tá? Não briguem, falem um de cada vez. Qual a pergunta dessas 4 é a mais importante a ser respondida, que vai impactar diretamente na salvação de vocês? O que que Bem, vocês acham? eu não sei se eu entendi, mas eu colocaria Hum, para que propósito, mas eu perguntaria assim, o que que eu preciso fazer para ter a minha salvação? Mas acho que não é isso. Acho que não é esse o Não, debate que com você quer relação trazer com a. as Não, perguntas. ó, deixa eu explicar de novo, então. Olha só. Vamos supor que a primeira vez que tu vai entrar no templo, tá? E você vai aprender sobre a criação dentro do templo, beleza? Eu quero que tu pense, tu tá te preparando para entrar no templo, para saber coisas sobre a criação que você não existe esse conhecimento aqui fora. Qual dessas perguntas sobre a criação tu acha que vai impactar na tua salvação se tu souber? Como aconteceu a criação? Quanto tempo levou para a criação? Quanto tempo exato levou para a criação acontecer?
quem realizou, quem fez parte da criação, exatamente nomes, ou para que propósito para que propósito existe então o mundo foi criado? Por que que o mundo foi criado? Assim, Percebam ouvindo, que oi, desculpa, sim, pode falar. Não, pode falar. ouvindo a sua explicação agora, eu ficaria com quem e logo em seguida para que propósito. Então, quem? Quem fez a criação? Para mim, né? Uhum. Não tem resposta certa, é pessoal. Por que que tu acha importante saber quem criou o mundo, quem criou, enfim? Eu estou tentando me imaginar como se eu não soubesse, ou como se fosse a primeira vez que eu fosse tentando fazer esse exercício aqui. Porque É importante esse exercício. para mim saber do Pai Celestial e de Jesus Cristo é isso que me dá fé para continuar e não desistir. Mas isso na minha visão, de saber agora, Aham. mas se eu não soubesse, eu então, não sei, como você falou, não tem resposta certa, mas quem criou tudo isso para mim, quem disponibilizou esse conhecimento todo para mim, seria mais ou menos isso. Ó, já veio um monte de pergunta. E por que que ele fez isso por mim? Uma A coisa que vai levando a propósito? outra. Sim, na verdade, uma pergunta ela engata na outra, na verdade, né? Se a gente for parar para pensar. Alguém mais quer falar? Nailson. Sim, bacana. Como a senhora explicou aí, né, nessa parte, né, como se eu fosse a primeira vez ao templo e fosse aprender sobre a criação de uma forma que nós não aprendemos aqui fora, né? Aí eu colocaria nessa ordem. Como, eu queria saber, eu queria aprender mais como, né? E para que propósito. Para que propósito? Beleza. Por que você acha importante entender como o mundo foi criado para sua salvação? Isso é veja bem, saber como foi criado é uma curiosidade tua ou isso vai fazer diferença para a tua salvação? Isso vai fazer diferença para minha salvação. Como a senhora Vai? colocou essa palavra aqui, foi que me chamou a atenção, né? Como a senhora disse, a gente aprender de uma forma como a gente não aprende aqui fora, né? Lá no templo aprende de uma forma totalmente diferente, né? Sim, Entendeu? verdade. Muito obrigada. Alguém mais quer falar? Eu vou seguir. Ninguém levantou a mão mais? Deixa eu baixar a mão do Nailson. Então vamos lá. Olha só. Interessante que o como é exatamente como aconteceu, né? Como aconteceu a criação. E, na verdade, nós não temos ainda esse conhecimento, nem dentro do templo nós vamos receber esse conhecimento, né? Lá, não, dentro do templo, eu acho, na verdade, né, que se Deus fosse explicar para a gente como ocorreu a criação, sinceramente, nós não teríamos como entender o que aconteceu. Porque o nosso conhecimento ainda, ele é muito limitado, né? Sabe que existem pesquisas hoje que dizem que nós usamos menos de 3% do nosso cérebro. O ser humano usa menos de 3% do nosso cérebro, inclusive aqueles que são superdotados, que são ditos como gênios, usam menos de 3% do seu cérebro. Então, existem conhecimentos práticos que nós não vamos compreender nunca. O Senhor, ele usa as leis da física, da química e da matemática, ele usou essas leis para criar o mundo, mas nós ainda não conseguimos alcançar esse entendimento. Então, mesmo que ele tentasse nos explicar como ocorreu, fazendo as contas matemáticas de como aconteceu, não ia adiantar para a gente, porque a gente não ia alcançar
esse conhecimento, né? Então, ele nos dá umas pinceladas de conhecimento apenas, né? Para que nós possamos nos sentir mais, assim, confortados, para nossa curiosidade ficar confortada, né? Mas exatamente como aconteceu, a gente ainda não tem esse conhecimento e talvez a gente nem vai ter nessa vida, somente na próxima vida, né? E quanto tempo? O tempo, já dizia Einstein, é relativo, né? O tempo, como nós contamos o tempo, não é da mesma forma que Deus conta o tempo. Então, se ele dissesse para a gente o tempo que ele levou para criar o mundo, ele teria que transformar o tempo dele no nosso tempo, para que a gente pudesse compreender. E talvez isso não vai fazer diferença. Se ele levou trilhões dos nossos anos, ou se ele levou um dia do dia dele, tanto faz. O que importa é que ele fez. Agora, quanto tempo ele levou para fazer, talvez isso não vai fazer muita diferença, né, para nós. Quem? Quem é importante a gente saber, né? Porque, afinal de contas, nós temos a nossa crença, né, de que nós fomos criados por Deus, que nós fomos criados à imagem e semelhança dele, né? Então, quem nos criou foi ele. E aí ele nos criou e nós passamos a existir no momento que nós viemos para essa terra? Não. Nós existimos antes de existir a terra, né? Nós sabemos que todas as coisas são espirituais, são criadas espiritualmente antes de serem criadas materialmente. Então, lá no templo, nós aprendemos isso, né? Se vocês forem observar bem, quem já foi no templo, puxa na memória, e quem ainda não foi no templo, preste atenção quando estiver passando pela sessão de investidura. Lá nós temos esse entendimento que primeiro ele cria, e ele mostra lá que cria as coisas espiritualmente e depois ele cria elas materialmente. Só que quem cria espiritualmente é Deus. Quem criou materialmente não foi Deus, foi Jesus Cristo. Jesus Cristo e outros que foram designados para isso. Isso nós também sabemos através lá das Escrituras, lendo Moisés. Nós sabemos que não foi Deus que criou a matéria aqui, nós, né? Ele não veio aqui e criou, ele criou espiritualmente. Depois, a criação física foi feita por Jesus Cristo e outros homens que foram designados, né? Grandes homens que já passaram por essa vida foram designados para a criação. O próprio Adão, né? Fez parte da criação, Joseph Smith, todos os profetas, todas as lideranças gerais, todos eles fizeram parte da criação também, né? Foram designados para ajudar Jesus Cristo nessa criação. Então, hoje nós sabemos quem, só lendo Moisés, nós sabemos, né? E também lá tem um capítulo no manual dos ensinamentos dos profetas, no manual de Joseph Smith, tem um capítulo falando sobre a criação, e lá ele fala quem participou, algumas pessoas que participaram da criação junto com Jesus Cristo. Depois vocês dão uma lida lá no manual, tá bom? Então, hoje nós temos esse conhecimento não pelo templo, nós temos aqui fora, recebemos essas revelações, né? E para que propósito? Por que Deus criou o mundo? Porque Deus criou os animais, as plantas, separou a luz da escuridão, a água da terra e etc. Por que ele fez tudo isso que ele fez, né? Então, lá em Moisés, deixa eu ver se mudou aqui. Lá em Moisés 1:39, a gente sabe, a gente vai entender, é uma escritura muito pequena que tem muito significado. Lá ele fala: pois eis que esta é minha obra e minha glória, levar a efeito a imortalidade e vida eterna do homem. E aí eu grifei aqui 3 palavras muito importantes nessa escritura. Então ele fala: pois eis que esta é a minha obra. Qual é a obra de Deus? Qual é a obra dele? Lá em Romanos 8:17, nós lemos: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também,
herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se porventura com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Nós somos a obra dele, né? Nós somos a grande obra de Deus. Nessa escritura de Romanos está falando aquilo que muitas pessoas, não sei se vocês já escutaram isso, eu já escutei. Muitas pessoas que a qual nós estamos às vezes, falando da nossa religião, né? Ou que conhecem a nossa religião muito por cima, nos chamam às vezes de orgulhosos, né? Porque nós nos chamamos de santos e dizemos que somos filhos de Deus e que vamos ser deuses também um dia, né? E aí, sempre quando alguém fala isso para mim, eu cito essa escritura. Em próprio Romanos 8,17, está falando isso. Está dizendo que nós, como filhos, somos herdeiros dele. Então, se nós somos herdeiros dele, nós vamos ser, podemos alcançar tudo o que ele é e podemos ter tudo o que ele tem hoje. Então, nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Jesus Cristo. Essa é a grande obra dele. E olha que interessante se a gente trouxer isso para a nossa vida diária, né? Qual é o nosso maior tesouro e a nossa maior realização nessa vida? Não são nossos filhos? Não é quando nós estamos vendo eles crescendo em conhecimento, crescendo em estatura, eles fazendo boas escolhas, seguindo o nosso exemplo e sendo bons cidadãos, pessoas boas de coração e etc. Então, quando a gente vê eles crescendo e casando, indo para a missão e casando e tendo filhos e etc., a gente não fica feliz, a gente não fica realizado nesse crescimento? Essa é a nossa grande obra aqui nessa terra. E essa é a grande obra de Deus também. É nos ver crescer, é nos ver ser felizes, é nos ver encontrando Ele, seguindo o caminho dele, sendo obedientes aos mandamentos dele e percebendo que tudo aquilo que ele preparou para nós é para o nosso bem, embora às vezes não pareça. Então, qual é a grande obra de Deus? Eu sou a grande obra de Deus. O Pedro, a Ana Ireles, o Nailson, a Leide, cada um de nós somos a grande obra de Deus. Ele trabalha, ele vive, ele respira, ele existe por nós, para que nós possamos um dia ser como ele é também, né? Depois ele fala que qual é a obra dele, qual é a glória dele, né? E glórias significa louvor, significa honra, né? Qual é a grande honra de um pai? Não é ver um filho vencendo na vida? A grande honra de Deus é vendo a gente lutando e seguindo o caminho de volta para ele. Essa é a grande honra de Deus, né? E aí aí acaba a frase aqui, 2 pontos: levar a efeito a imortalidade e vida eterna do homem. A imortalidade é uma condição de viver para sempre com o corpo ressuscitado. É um direito incondicional concedido aos que recebem um corpo mortal. Lá no dia que ele apresentou o grande plano de redenção, e nós todos estávamos lá, ele pediu o nosso apoio. E quando nós levantamos a mão, nós fomos fiéis à nossa primeira condição. Naquele momento que a gente levantou a mão em apoio ao plano de redenção e aceitando Jesus Cristo como nosso Salvador, nós recebemos o direito de sermos imortais. Ou seja, quando depois, nós vamos morrer e depois nosso espírito vai se reunir ao nosso corpo de novo. E esse corpo vai ser um corpo imortal. Nós nunca mais vamos morrer. E esse é um direito que nós adquirimos lá no nosso primeiro estado, lá na pré-mortalidade, quando nós levantamos a mão em apoio, aceitando Jesus Cristo como nosso Salvador. Então, a imortalidade, ela é incondicional. Eu sendo boa nessa vida ou sendo má nessa vida, não interessa. Eu vou ressuscitar, porque eu recebi esse direito quando eu estava na pré-mortalidade e apoiei Jesus Cristo como meu Salvador.
tá bom? E a vida eterna. A vida eterna sim é condicional, né? A vida eterna é viver para sempre como família na presença de Deus. Então, a vida eterna é condicional. Qual é a condição para eu receber a minha vida eterna? É eu seguir os mandamentos, eu realizar convênios com Deus nessa vida. E aí, então, ser perseverante até o final. Então, se eu seguir as condições estabelecidas do plano que foi apresentado para a gente lá na pré-mortalidade, então eu vou ter o direito de receber a vida eterna. Então, a imortalidade é incondicional. Já essa parte já passou. Quem ganhou, ganhou, quem não ganhou, não ganha mais. E a vida eterna está correndo agora. Eu ainda tô, nós aqui todos, né? Ainda estamos no caminho para saber se a gente vai ou não receber esse grande direito. Então, gente, o único propósito da criação foi esse, foi levar a efeito a imortalidade e a vida eterna do homem. Foi para isso que Deus criou o mundo, foi para nos ajudar a sermos como ele é hoje. Esse é o grande propósito da Terra. E qual é a diferença que vai fazer na minha vida diária eu entender que esse mundo foi criado para me ajudar a voltar a viver com ele? Alguém quer falar alguma coisa sobre isso? Vai fazer Quando a gente compreende isso, tudo que a senhora explicou, né, tem essa compreensão mesmo, faz uma diferença enorme, né? A gente vai ter mais, acho que vai ter mais esperança, mais consolo nos momentos difíceis, né? Nossa, enfim, é algo vai nos dar mais propósito da gente viver aqui, né? Às vezes as pessoas se perguntam, né, por que acontece isso em minha vida, por que aquilo, enfim, né? Vai nos trazer respostas para tudo o que nós precisamos aqui na Terra, né? É o que eu acho, né? Verdade, verdade. Eu me sinto assim como você, sabe? Quem é que nunca se sentiu na vida uma vez sozinho, né? Quem que nunca, em algum momento da vida, não se sentiu abandonado ou esquecido por Deus? Quem, quem é que em algum momento achou que uma oração não foi respondida porque você não é amado ou porque você não está merecendo? A gente passa, na nossa vida, a gente passa por esses momentos, né? Mas quando eu me lembro que Deus criou o mundo só para me ajudar a ser como Ele é, poxa vida, eu acho que eu tenho algum valor, né? Eu acho que jamais ele me esqueceria, jamais ele me deixaria de lado ou escutaria a minha oração, escutaria o meu louvor, o meu pedido de ajuda e viraria as costas para mim. Jamais ele faria isso. Por quê? Porque tudo que ele faz, toda a obra dele converge em mim, em nós todos, em cada um de nós. Então, se a gente se sente sozinho, e a gente precisa afastar esse sentimento, porque ele não vem de Deus. Certamente não vem de Deus. Quando eu sei que tudo que ele criou foi por mim, foi para mim, então eu preciso repensar e ressignificar aquele momento de dificuldade na minha vida e entender, né, que tudo tem um propósito realmente e que ele me ama, a ponto de criar um plano tão perfeito e criar uma terra, um sistema solar, uma galáxia, porque não foi só criar a Terra, né, gente? A Terra, ele criou a Terra, criou as estrelas, criou o mar, criou a galáxia, os outros planetas, criou a Lua, criou o Sol, tudo para a gente poder viver aqui nessa Terra, para termos condições de viver aqui nessa Terra, né? Então, olha o tamanho do trabalho que ele teve para eu pensar que ele não me ama. Leide. Primeiro que eu fico muito empolgada, você falando assim, eu fico muito empolgada para o dia que tudo isso for revelado de uma forma mais esplendorosa. Primeiro é isso. Mas eu gostaria de compartilhar a respeito de saber tudo isso me traz um alívio sobre a morte.
porque não seria possível um Deus maravilhoso que criou tudo isso, nos colocou aqui, deu independente se nas nossas famílias a gente não se deu bem com o nosso pai, com a nossa mãe, irmão, mas seria muito injusto, dar um pai, eu falo pelo meu pai, um pai tão amoroso para mim, que eu sinto falta dele todos os dias quando ele me deixou aqui. E isso me traz um conforto sobre esse pesar da morte. Não existe o pesar para mim, existe uma ai, ansiedade. Uma ansieda não sei se existe ansiedade boa, mas é uma coisa, ai, sabe? Então, assim, não seria justo, nós termos, esses laços aqui na Terra para depois, puf, acabou. Então, sobre isso, sobre a morte, isso me traz, nossa, me traz um conforto tão, assim, maravilhoso que preenche, assim, meu coração. Ah, eu também, viu? Eu fico eu amo um reencontro, né? Eu amo de fato um reencontro. E eu fico imaginando o reencontro que eu vou ter com pessoas que hoje eu amo e que sou conectada assim de uma forma transcendental. Pessoas que são da minha família e que eu não conheci, né? Pessoas que eu tenho características delas, tanto física como psicológicas, assim, tipo, de personalidade, né? Que às vezes minha mãe, minha avó me comentava, né? Ai, tu é tão parecida com fulano, tão parecida com ciclano, e eu não tive a oportunidade de conhecer essas pessoas, né? Porque elas faleceram antes. E aí eu fico pensando, como é que eu posso amar uma pessoa que não tá mais aqui? Não tem como. Não existe como elas deixarem de existir. Claro que elas ainda existem, porque como pode eu amar alguém que não existe? Não é possível isso. Por isso que eu sei e eu tenho um testemunho de que existe um mundo espiritual e que o plano que nos foi apresentado por Joseph Smith quando ele restaurou essa igreja é um plano que faz total sentido para mim. Porque ele alcança exatamente a misericórdia, ele é um plano misericordioso e ele é um plano justo, porque comigo não vai viver o Deus, né? Com Deus não vai viver quem não merece viver. E também não vai viver quem não foi obediente. Dentro da minha casa vive quem vive as minhas regras. E o Senhor, ele teve todo o cuidado, né, de impor regras e também de proporcionar formas, milhares de formas, da gente cumprir com essas regras, né? Então, ele é muito perfeito, o plano dele é muito perfeito, e eu sei que eles existem do outro lado do véu, e eles não só existem, como eles sabem quem eu sou, me amam, oram por mim e se conectam comigo de uma forma que eu nunca vou entender. Talvez a gente só vai entender isso depois, né? Mas o amor que nós sentimos pela nossa família, ele não deixa de existir. E esse amor, ele vai transcende a morte. Então, ele, mesmo alguém da minha família que eu ame muito morra, eu vou continuar amando ela, porque ela continua existindo. E ela continua me amando também. E esse amor que nos liga. Esse amor é uma força, é uma energia que nós não entendemos ainda, mas é uma força poderosa. E ela está contemplada dentro do plano de Deus. É esse amor que vai me fazer ser forte nos momentos mais difíceis da minha vida, para que eu possa retornar para Ele. Leide, hoje, com o conhecimento que tu tem do Evangelho e do plano de salvação, o teu Pai, do outro lado do véu, é o que te faz seguir em frente. É o amor que tu tem por Ele e é o amor que Ele tem por ti. Esse amor é um amor real, né? Olha, Deus contemplou até esse tipo de sentimento para nos ajudar a voltar a viver com Ele para toda a eternidade, mesmo naqueles momentos em que a gente não está aguentando. E existem esses momentos, eu sei que existem. Então a gente tem que se apegar nisso, né? É nesse amor, essa força que nós não conseguimos compreender ainda, né? Que ela não é medida, né? Não tem como medir o amor. Ah, lá em Doutrina e Convênios 84:20, nós temos uma escritura bem interessante, né?
A gente até já falou sobre isso, mas eu quero dar uma pincelada rapidinho, antes da gente começar a ler algumas escrituras. É, Desde a antiguidade, não sei se vocês lembram que a gente falou, que sempre que tem um povo fiel na terra, Deus abençoa esse povo através de convênios e ordenanças do templo. Algumas vezes, quando não havia templos dedicados e o povo não tinha como construir esses templos, ele permitia, pela misericórdia, que essas ordenanças fossem administradas fora de um templo. Então, ordenanças que só poderiam ser feitas dentro de um templo, ele permitia para esse povo específico que fossem feitas fora de um templo por conta da incapacidade desse povo de poder construir este templo, né? Então, por ele ser muito fiel, o Senhor ainda assim proporcionava bênçãos das ordenanças do templo para essas pessoas, mesmo não existindo um templo para que elas pudessem receber essas ordenanças. Mas sempre que o Senhor estabelece a igreja, a primeira coisa que ele faz, ele ordena ao povo que construa uma casa em seu nome, né? Como diz nas Escrituras. Nela, ele revela suas ordenanças e as glórias de seu reino e ensina o caminho da salvação. O templo é a casa dele. Ele mora lá dentro. Ele visita os templos. Ele nos remete ao nosso Salvador Jesus Cristo em cada canto daquele edifício sagrado. Nos templos, nós participamos de ordenanças sagradas e fazemos convênios com o Pai Celestial por meio de Jesus Cristo. Esses convênios e essas ordenanças nos preparam para retornar à presença do Pai Celestial e, claro, sermos selados como família para toda a eternidade. No templo também, nós recebemos grandes bênçãos. Nós temos muito trabalho para fazer lá, mas nós recebemos muitas bênçãos também. E se nós formos fiéis ao trabalho que nós realizamos lá dentro, essas bênçãos são incontáveis e são incomensuráveis, como ele também fala nas Escrituras. Nos convênios e nas ordenanças do templo se manifesta o poder da divindade. Lá em Doutrina e Convênios 84:20 fala isso. Então, quando nós frequentamos o templo e participamos dessas ordenanças, nós podemos sentir, de fato, o poder de Deus emanando de cada uma delas. Nós somos, inclusive, investidos desse poder quando nós realizamos essas ordenanças, né? E é através delas que nós, então, recebemos um testemunho de que ele vive, de que ele existe e de que essa ordenança que nós estamos realizando vem dele. Leide? Não, queria comentar, não sei se vocês viram, o templo da Bélgica, né? É o primeiro Ah, templo que é dentro de um edifício empresarial. Ele é nossa. bem. Então, assim, vendo isso, só reforça que o que acontece dentro do templo é mais importante. Claro que nós estamos acostumados e os edifícios são belíssimos e devem ser belíssimos. Todos os edifícios dos templos, a gente percebe que há um conforto para nós membros, né? Temos aquele conforto dentro deles, mas o Senhor está acelerando a obra e dá para perceber por Sim. esse templo que a gente tem que ir para o templo para trabalhar. Claro que a gente vai buscar conforto. Eu mesmo sou fã de fazer piquenique naquele nosso jardim lá, mas a gente É tem lindo. que focar nos nossos milhares, primeiro os nossos, né? E depois os nomes do templo, de outras pessoas, mas nós devemos ir lá para trabalhar, ralar, servir. Né? E quando eu vi esse templo que eu estava lendo, eu falei, nossa, Caracoles, é isso, porque o mais importante dentro do templo são as ordenanças para que a gente Sim. volte. Então tá tudo acelerado, porque é um templo totalmente fora do ali. Então, aonde você imagina que não vai ter um templo que não cabe mais, que sim cabe, porque é importante para o Senhor. Queria só fazer esse comentário. Com certeza. Com certeza. E deixa eu te falar uma coisa, isso que tu falou agora, né? Só um adendo aqui, uma observação. No milênio,
Qual vai ser o grande trabalho que nós vamos realizar? O povo todo, 100%. Qual vai ser o grande trabalho que nós vamos realizar? Primeiro, eu acho Você que sabe? arrumar tudo que a gente está fazendo errado agora dentro do tempo. Mas fora a brincadeira, né? A gente vai fazer as Mas correções, vamos dizer assim, e é fazer isso. É batismo, é iniciatória, não sei o quê, e vai, é isso. e o mundo não vai ser governado por Jesus Cristo? Tudo hoje que nós vemos, não vai ser ele o rei de todos os países, cidades, nações, vilas, vilarejos, não vai ser tudo dele? Então, todos esses prédios grandões que existem, gente, tudo isso vai ser templo, porque vai ser tudo dele. E o principal não é fazer esse trabalho? Então, vai ser tudo dele. E sabe como é que nós vamos resolver os problemas, os erros que nós estamos cometendo aqui hoje? Com a ajuda dos falecidos. Eles não vão ressuscitar? Eles vão estar aqui conosco. Então, eles vão trabalhar junto conosco nos templos. Não vai ter templo suficiente para tanta gente. Então, aqui na minha cidade, que é Valparaíso, que não tem um templo, uma cidade pequenininha, tem 3 templos de 3 religiões diferentes. Uma vez eu estava brincando, aqui perto da minha casa mesmo, a igreja, uma igreja de uma outra religião, construiu um templo, gente, vocês não entenderam o tamanho do templo, enorme, enorme. Aí eu brinquei, eu falei, nossa, que templo lindo! Aí o meu esposo falou assim, ó, fica tranquila, isso daí vai ser nosso, no milênio vai ser nosso, eles estão construindo para nós. E é verdade, eu vou trabalhar aqui na esquina da minha casa, nesse templo. Não vou precisar viajar 40 minutos até o templo de Brasília. No milênio, tudo vai ser dele e tudo vai ser transformado em sala de ordenança, porque nós vamos ter que resolver todos os problemas que nós estamos resolvendo. Então, olha, é isso que ele fala nas escrituras, né? Vai banhar, ele vai encher, vai cobrir a terra de templos. E isso vai acontecer de verdade, não é só metaforicamente, né? É fisicamente, é de fato, né? Então, voltando aqui, né? Portanto, e aí, por que que é tão importante nós participarmos das ordenanças, voltar várias vezes ao templo? Porque é nessas ordenanças que nós realizamos que se manifesta o poder de Deus. É ali, é naquele momento que eu estou lá recebendo uma ordenança por um falecido, eu estou sentindo o poder de Deus, o poder do sacerdócio. Ele está fluindo por mim, no meu corpo, quando eu recebo. Então, qual é a melhor forma de eu receber um testemunho de que Deus existe? Gente, tem como você ir ao templo de forma adequada, sair de lá e dizer que ele não existe? Impossível. Impossível. Você, você se preparando de forma adequada para entrar no templo. Se você estiver lá dentro digno, de fato, impossível você sair de lá e dizer que ele não existe. Porque é só nas ordenanças do templo que você sente, então, esse poder dessa divindade. Lá em Doutrina e Convênios, a gente vai ler algumas escrituras, tá bom? Eu vou pedir pro Pedro, você quer ler pra gente essa escritura? Não sei se apareceu aí para vocês, Doutrina e Convênios 109, do 13 ao 16. Apareceu. Tá, leia para nós, por gentileza. E para que todas as pessoas que. Deixa eu só tirar aqui. E para que todas as pessoas que atravessarem o umbral da casa do Senhor sintam o teu poder, sintam-se compelidos a reconhecer que tu a santificaste e que ela é a tua casa, um lugar de tua santidade. E permite, Pai Santo, que todos que adorarem nesta casa sejam ensinadas palavras de sabedoria dos melhores livros, que procurem conhecimento, sim, pelo estudo e também pela fé. Como disseste, o que o que cresçam, não é isso? O que cresçam em ti recebam a E que plenitude do cresçam. Espírito Santo. Uhum. E organizem-se de acordo com as tuas leis e preparem-se para obter todas as coisas necessárias, e que esta casa seja uma casa de oração, uma casa de jejum, uma casa de fé, uma casa de glória, uma casa de Deus. Sim, a tua casa. Chega, Olha que emociona, né? escritura especial. Não é?
A Eu amo gente, essa escritura, a né? gente fica, uhum. Pode, Oração pode falar. dedicatória e a gente fica emocionado, né? Só de ler um pouquinho aí, Doutrina e Convencimento 9. Bem Exatamente. inspirador. E aqui nessa escritura, né, o que principal eu queria ressaltar para nós aqui hoje, né, é que o templo é um lugar sagrado onde nós podemos adorar a Deus, nós podemos aprender e nós podemos receber orientação e consolo para todos os nossos problemas e todas as nossas dificuldades e todas as nossas dúvidas, inclusive, né? O templo é uma casa de aprendizagem. Nós estamos indo lá para aprender. Então, vocês que já frequentam o templo ou que vão começar a frequentar ainda o templo, tenham isso na mente de vocês. Se em algum momento da vida de frequentadores do templo vocês sentem que estão indo e não estão aprendendo, revisem, revisem como que vocês estão adorando lá dentro do templo, porque a adoração dentro do templo vai repercutir nas coisas que eu estou aprendendo, no que eu estou recebendo. E nessa escritura, vocês podem ver que nessa escritura aqui, o que ele está falando aqui? Que eu até ia aqui, ó, aqui embaixo, ó, para a gente se preparar para obter todas as coisas necessárias. Nós recebemos todas as coisas necessárias para a nossa salvação. E isso, gente, é individual. Cada um recebe aquilo que precisa receber. Então, o que a Karen aprende naquele momento não é a mesma coisa que o Pedro aprende, ou que o Nailson aprende. A nossa aprendizagem é aquilo que a gente está recebendo quando a gente visita o templo, depende do nosso momento de vida. Depende do nosso crescimento espiritual também naquele momento, do nosso desenvolvimento. O Senhor nos ensina, de novo, que Ele vai nos dar degrau por degrau, um pouco aqui, um pouco ali. E esse pouco aqui, pouco ali, ele é determinado a, pelo nosso, pelo nosso momento, né? Então, cada um aprende aquilo que necessita aprender para a sua própria salvação. Então, o aprendizado lá dentro é muito individual. Nós precisamos buscar esse. E aí, sabendo isso, sabendo que o nosso aprendizado é individual e que cada um recebe aquilo que necessita de acordo com o seu estado individual, adianta a gente ficar conversando dentro do templo? Não adianta. A gente pode até trocar algumas informações, né? Alguns insights que a gente tem, talvez, para a nossa vida, enfim, etc., né? Mas, basicamente, quem vai para o templo para conversar com os outros não está preparado para receber nada de Deus. Nós não estamos lá para receber nada de ninguém, de nenhuma pessoa que está lá. A gente está indo para lá, para o templo, para receber de Deus nossas respostas, um consolo, a paz que nós estamos buscando. Então, nós precisamos conversar com Ele, não com as outras pessoas. Então, é importantíssimo a gente se preparar para o silêncio. Quem é que já ouviu falar aqui que o silêncio incomoda? Ele incomoda demais. As pessoas, às vezes, estão uma do lado da outra e elas se sentem incomodadas se elas não conversam, porque o silêncio incomoda. Mas nós temos. Quem se prepara para o templo tem que estar preparado para o silêncio, porque lá não é a hora de conversar com ninguém, lá é a hora de conversar com Deus. E eu não converso com Deus usando a minha voz, eu uso o meu coração. Então, o silêncio é necessário. A gente não precisa ficar puxando conversa dentro do templo, né? Naquele momento, o silêncio é o nosso maior amigo e a nossa maior força e a nossa maior forma de receber revelação. Leide, tu quer falar? Tu levantou a mão e baixou, desculpa. Eu ia falar de um irmão, mas daí você foi para o assunto do silêncio, acho que daí não tem. Nós estávamos na sala de selamento e aí estava lotada a sala. Aí saiu 6 meninas e ficou um irmão lá. Aí até o selador falou assim,
Não, mas já vamos, dela, já vamos, a gente precisa fazer umas fotos, a gente precisa fazer umas fotos antes de pegar a viagem, né? Aí elas foram. Aí eu, nada contra fotos, nada contra nada, só estou comentando que eu Sim, achei interessante o que o sim. irmão, o que estava também na caravana, comentou. Falou bem assim, e eu vim aqui para o tempo para ficar tirando foto? Eu vim aqui para usar esta sala, mas ele falou com tanto assim, sabe? Eu vim aqui para usar esta sala para receber inspiração, para ajudar, trazer os meus antepassados. Acho que eu vou ficar saindo 1 hora antes do ônibus sair para ficar tirando foto. Eu vou ficar aqui até 5 minutos antes de sair do ônibus. Então dava para ver no olhar dele que ele entendeu o que, que é o templo, sabe? Né? Então, assim, às vezes a gente vai e se empolga mesmo, eu falo por mim, né? Eu gosto de bater papo, e eu tô gostando de participar com você, porque lembra que eu te falei, você é igualzinho aquele livro Milagre do Perdão. A gente começa a ler, começa, ai, minha nossa, tem que me policiar nisso. Ai, minha nossa. Então, você falando isso, tá trazendo uma reflexão para mim, porque eu sou faladeira, gosto de tirar foto, gosto de fazer piquenique, mas é isso que você falou mesmo, é o silêncio. Se a gente quer ouvir a voz tão mansa, tão, né, e até mesmo sentir os nossos antepassados, que nós podemos sentir eles, é o silêncio mesmo. E prometo que agora não corto mais, desculpa. Não, pode cortar, por favor. Eu adoro quando tu fala. É que eu também falo demais, né? Então tá, então eu vou seguir aqui, ó. Tem uma outra escritura, deixa eu ver se apare... Ai, às vezes eu me atrapalho. Aqui, ó. Doutrina e Convênio 109, do 22 ao 23. Você quer ler, Nailson? Vamos apressar, porque Sim. eu já estou falando demais. Ok, Luna. E rogamos-te, Pai Santo, que teus servos saiam desta casa armados de teu poder, e que teu nome esteja sobre eles e tua glória ao redor deles, e que teus anjos os guardem, e que deste lugar levem novas sumamente grandes e gloriosas aos confins da terra. Em verdade, para que saibam que esta é tua obra e que que estendeste a mão para cumprir o que disseste pela boca dos profetas, concernente aos últimos dias. Então, como é que a gente tem que sair do templo, irmão? Cheio de poder, né, cara? Né? E eu gostei muito essa parte onde ele falou ali, sabe? Que esta é tua obra, porque a gente estudando Vem e Segue-me agora, né? E vendo Sim, como o Senhor ele se referiu, né? A Joseph Smith, né? Que ultimamente, sabe, irmã Karen, eu venho falando aqui aos irmãos aqui na unidade, que a gente não pode pensar, nós fazemos parte da Igreja de Cristo, né? É a igreja. Só que nós não podemos olhar como uma igreja qualquer, é a obra de Deus. Né? E quando estudando o Vem Segue, a gente vê como o Senhor ele se refere a José Smith, né? Fala, você tem uma obra para realizar, sempre usando essa palavra obra, né? Porque é algo muito grande, né? Quando nós nos decidimos nos batizar na igreja, aquela decisão não impactou só nós, vai impactar nossos antepassados, nossos descendentes. Então, é uma obra, é algo grande, não apenas uma igreja, né? Se a gente for olhar sim. assim. É um legado, né? Isso, justamente. É um legado que a gente está deixando. A gente está honrando o legado dos pioneiros e está deixando um legado para os próximos que virão depois de nós, né? Que tipo de legado a gente está deixando na obra de Deus, no reino de Deus aqui na Terra, né? É isso que a gente precisa entender. Você está certíssimo. Os que frequentam o templo, eles podem ter acesso ao poder de Deus para realizar essa obra. Então, nos nossos chamados, né? Quando nós somos chamados como em qualquer chamado para poder ajudar no reino de Deus. Nós recebemos poder e entendimento dentro do templo para poder realizar a obra que o Senhor deseja que a gente realize dentro daquele chamado. Então, por exemplo, se eu for chamada como, sei lá, como presidente da sociedade de socorro, eu vou encontrar orientação para o meu chamado dentro do templo.
O Senhor vai me dar o poder que eu preciso, o entendimento que eu preciso para poder realizar o que Ele deseja que eu realize dentro do meu chamado naquela região. Então, que tipo de presidente da sociedade de socorro eu vou ser naquela região? Que diferença eu vou fazer naquela região como presidente da sociedade de socorro naquele momento? Lembrando que todos os chamados, tanto aqueles que são recebidos por homens ou mulheres, todos eles, em todos eles, nós estamos representando Jesus Cristo naquele momento. Jesus Cristo seria o melhor presidente de sociedade de socorro do mundo, é ou não é? E ele está querendo que eu seja naquele momento. Ou seja, eu estou representando ele naquele momento, porque ele poderia perfeitamente ser o presidente da Sociedade de Socorro da minha ala. E por que ele chama uma mulher para isso? Porque ele está me dando a oportunidade de aprender a buscar orientação até para o meu chamado. Eu faço parte da edificação da obra dele nessa terra, naquele meu chamado, naquele momento. E como é que eu vou aprender? Buscando conhecimento nos livros corretos, ou seja, nos manuais, e dentro do templo. O poder que eu preciso para fazer o que ele deseja que eu faça, eu vou buscar dentro do templo. Né? E não só nos meus chamados, né? Mas dentro da minha casa também. Eu edifico o reino de Deus dentro da minha casa também. Como que eu vou pedir? Da onde que eu vou conseguir ajuda para criar os meus filhos do jeito que eu preciso criar, do jeito que Deus deseja que eu crie? Dentro do templo. Lá ele vai me dar o poder que eu preciso para realizar o que ele realizaria se ele tivesse aqui se ele tivesse aqui, né? Eu estou representando ele dentro da minha família. Meu marido representa ele também. E aí eu preciso fazer o trabalho que ele faria, né? E como é que eu vou saber o que ele faria? Por revelação dentro do templo, tá bom? É, eu queria vou deixar uma tarefa para vocês, tá bom? Estudem o capítulo 3.5 do Manual Geral de Instruções, que fala sobre esse poder. Fala sobre o poder do sacerdócio. E bem rapidinho, lá na introdução desse item, né, que é o 3.5, fala o seguinte, que o poder do sacerdócio é o poder de Deus, que ele usa para abençoar os seus filhos. O poder do sacerdócio de Deus flui para todos os membros da igreja, homens e mulheres, à medida que cumprem os convênios que fizeram com ele. Olha que grande responsabilidade. O poder do sacerdócio de Deus flui para todos os membros da igreja, homens ou mulheres. Mas quando é que ele vai fluir? Na medida que nós estamos cumprindo os nossos convênios. Então, se eu cumpro muito os meus convênios, se eu sou muito fiel, se eu sou muito reta no cumprimento dos meus convênios, ele flui muito. Se eu sou mais ou menos, ele flui mais ou menos. Se eu sou pouquinho, ele flui pouquinho, mas ele flui. Quando eu faço convênio com Deus, sempre o poder dele vai fluir em mim. Mas o quanto ele vai fluir vai depender da minha obediência aos mandamentos dele. Então, olha só, gente, eu ter a quantidade de poder que vai fluir de mim vai depender de mim mesmo, da minha obediência, do meu amor e da minha exatidão ao cumprir com os convênios que eu fiz com Deus dentro do templo. Então, não é assim, se eu cumpro, eu tenho, se eu não cumpro, eu não tenho. Não. Eu sempre tenho, porque eu fiz um convênio com Deus. Mas a quantidade desse poder vai depender da quantidade da minha obediência. Nós somos nosso próprio termômetro espiritual. Exatamente, Leide. É isso daí mesmo. E aí, mas o bom, né, que pela misericórdia, eu sempre tenho poder, nem que seja um pouquinho, né? Mas eu sempre tenho. E pela justiça, depende de mim. Olha que perfeição esse plano, né? Então, os membros fazem esses convênios quando eles recebem as ordenanças do sacerdócio. Por isso que, voltando lá em Doutrina e Convênios 84, 26, por isso que diz que é pelas ordenanças que o poder dele se manifesta.
Então, se eu realizo ordenanças, eu tenho o poder dele. E o tanto de poder que eu vou ter vai depender da minha exatidão ao cumprir com esses convênios, ok? Então, é importantíssimo nós lembrarmos e estudem o capítulo 3.5, tá? Ele é bem grande, tem muita coisa legal lá para vocês estudarem, tá bom? Não esqueçam de estudar. A palavra investidura significa dádiva. Peraí, gente, peraí que sumiu aqui. Sumiu aí para vocês também? Não, para mim está aparecendo. Tela Então, normal. a palavra investidura significa dádiva. A investidura no templo é literalmente uma dádiva de Deus por meio da qual ele abençoa seus filhos. A investidura só pode ser recebida nos templos. Atualmente, não pode ser recebida fora do templo. Algumas das dádivas que os membros recebem por meio da investidura no templo incluem mais conhecimento sobre os propósitos e os ensinamentos do Senhor, poder para fazer tudo que o Pai Celestial quer que os filhos façam, orientação divina para servir ao Senhor, à família e ao próximo, mais esperança, mais consolo e mais paz. Essas são as bênçãos que nós recebemos quando nós realizamos a nossa investidura pessoal. Os convênios e as ordenanças do templo são sagrados e não se deve falar sobre os símbolos associados aos convênios do templo fora do templo. Só podemos falar lá dentro. Nós não devemos conversar sobre as informações sagradas que nós recebemos lá dentro do templo enquanto nós estamos fazendo os convênios. No entanto, nós podemos falar sobre os propósitos e a doutrina básica dos convênios e das ordenanças realizados no templo. Inclusive, nós podemos falar aqui fora dos sentimentos espirituais que nós temos quando nós estamos dentro do templo. Até mesmo porque, quando nós saímos de lá, nós saímos investidos do poder e nós precisamos prestar o nosso testemunho desse investimento que nós recebemos, dessa investidura, né, que nós recebemos dentro do templo. Esses sentimentos, eles vão ser corroborados pelo dom do Espírito Santo, que nós também temos, porque nós somos batizados na igreja. Tá? Então, nós precisamos falar sobre os sentimentos com as pessoas, prestar o nosso testemunho e contar para elas das maravilhas que nós recebemos quando nós estamos lá dentro. Mas sempre lembrando que nunca daquilo que é recebido dentro dos convênios que nós realizamos, tá bom? Lá em Êxodo 29, do 4 ao 9, nós vamos ler essa escritura, eu gosto muito. A investidura, ela é recebida em duas etapas. Na primeira etapa, a pessoa recebe ordenanças preliminares, ou seja, são ordenanças preparatórias. Essas ordenanças são chamadas de iniciatória. A iniciatória, ela vai incluir 3 ordenanças. Isso que eu estou falando para vocês está no Manual Geral de Instruções, tá bom? Então, nós recebemos a ablução, nós recebemos a unção e nós recebemos a colocação das vestes, tá? Ela inclui bênçãos especiais referentes à herança e ao potencial divino da pessoa. Vou repetir. Ela inclui bênçãos especiais referentes à herança e ao potencial divino da pessoa. Ou seja, quando nós realizamos essas ordenanças preliminares, nós recebemos ainda bênçãos que são bênçãos especiais que só são recebidas ao realizarmos essa ordenança, tá? E que são referentes à nossa herança, por sermos filhos de Deus, e também se refere ao potencial divino, ou seja, o que eu vou me tornar no futuro por ser uma filha de Deus. Então, tudo isso é revelado para nós nessas ordenanças preliminares, nessas ordenanças preparatórias. Lá em Êxodo 29, do 4 ao 9, explica sobre isso. Ele fala: Então, farás chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação e os lavarás com água. Depois, tomarás as vestes e vestirás a Arão da túnica e do manto do éfode,
e do éfode mesmo e do peitoral. E o cingirás como cinto de obra esmerada do éfode. E a mitra porás sobre sua cabeça. A coroa da santidade porás sobre a mitra. E tomarás o azeite da unção, e o derramarás sobre a sua cabeça. Assim o ungirás. Depois farás chegar seus filhos e lhes farás vestir túnicas, e os cingirás com o cinto. Arão e seus filhos, e lhes atarás os barretes, para que tenham o sacerdócio por estatuto perpétuo, e consagrarás a Arão e seus filhos. Tudo isso que foi feito, o propósito dessa ordenança que foi feita, aqui em Êxodo, que a gente acabou de ler, ou seja, ele foi lavado, ele foi ungido e ele foi vestido. Todas essas três partes que ele realizou antes de entrar no templo foi feito para quê? Para que eles pudessem ser consagrados. Para que eles pudessem ser consagrados a Deus. Quando nós vamos ao templo, quando nós adentramos o templo para realizar ordenanças, nós precisamos nos consagrar a Deus. E nós nos consagramos apenas uma vez. Nós nos consagramos quando nós realizamos as ordenanças por nós mesmos. Então, quando nós fazemos as ordenanças por nós, as ordenanças próprias que nós chamamos, né? Nós vamos passar ali pela primeira parte da investidura, onde nós vamos ser, nós temos a ablução, a unção e a colocação das vestes. Por que é feita essa parte? Para que nós possamos ser consagrados a Deus. Neste momento, o que nós estamos consagrando? Tudo, nossa vida inteira. O nosso corpo, os nossos dons, a nossa inteligência, o nosso tempo, que é o mais precioso que nós temos hoje, né? Tudo nós estamos sendo literalmente consagrados para Deus. E uma coisa importante, né? A gente até já falou uma vez sobre isso, né? A gente consagra objetos. Os objetos que são consagrados para Deus só podem ser usados para um único propósito. E nós? Será que nós, depois que fomos consagrados, nós seguimos esse propósito também? Leide, quer falar? Não, só uma observação, eu e o Jason muito mais que eu, a gente ouve muito: "Nossa, mas o que que vocês tanto fazem dentro daquele lugar que vocês vivem colocando, que vocês estão lá dentro?" Na sexta-feira, o Jason tem um acordo com o chefe dele, e o Jason já falou assim: "Ó, na sexta-feira pela manhã eu tenho a coisa mais importante para fazer da minha vida, só posso chegar no trabalho à 1h." E quando a gente explica o que faz, a primeira pergunta é: "Quanto vocês ganham para fazer isso?" E quando a gente fala nada, aí esse negócio do tempo que você falou, para as pessoas é um absurdo a gente gastar tanto tempo, dentro nós sabemos que é no templo, mas, consagrando para o Senhor esse tempo. As pessoas ficam, Sim. assim, bobas mesmo de ver isso. Qual religião que pede tanta consagração? E já dizia Joseph Smith, né? Uma religião que não exige sacrifício é uma religião que não exalta. É ou não é? Então, quanto mais conhecimento a gente obtém, mais sacrifício, mais consagração é nos requerido de Deus. E depois, o templo é o ápice, né? É o ápice. Depois que você entra no templo, você está consagrada. Você não consagra nada, assim, não é eu consagro de vez em quando, eu vou ali, tal, arranjo um tempo, na minha folga. Não. Se Deus está pedindo para ti, e de novo, e outra coisa importante, isso é pessoal, tá bom? Pessoal e individual. Se Deus está exigindo de você, então você precisa obedecer, porque você fez um convênio dentro do templo. E ele não, o sacrifício que o Senhor pede para nós, a consagração, não é a que a gente quer dar, é a que ele quer receber. E como é que eu sei o que ele quer receber de mim? Com a frequência ao templo, através de revelação. Ele vai te revelar o que ele deseja de você. E aí você tem que estar pronto para obedecer.
porque você já fez o convênio. Olha a importância de estar preparado para ir entrar no templo. Durante a iniciatória, né, que é essa ordenança aí de preparação que a gente está fazendo, nós vamos ser instruídos a usar o garment do templo, tá? O garment é um símbolo e ele significa Jesus Cristo. Ele é literalmente quando nós tomamos ele sobre nós. Nós então estamos vestindo este símbolo para dizer que nós estamos tomando o nome dele sobre nós. E esse símbolo também é um lembrete constante dos convênios que nós realizamos dentro do templo. Quando os membros guardam os convênios, inclusive o privilégio sagrado de usar esse garment conforme foi instruído lá na iniciatória, nós passamos a ter maior acesso à misericórdia, à proteção, à força e ao poder do Salvador. Lá no Manual Geral de Instrução, no capítulo 38.5, fala exatamente o que nós precisamos saber sobre o uso do garment. Leiam com atenção, estudem, porque o garment não é só uma roupa, é um símbolo. Lembra que a gente falou aqui no começo? Tudo é simbologia, né? O garment é o maior símbolo que nós podemos ter, porque nós carregamos ele 24 horas por dia no nosso corpo. O garment é a nossa armadura. É ele, e ele é literalmente a nossa investidura de poder. Ele é o nosso poder, né? E quando nós estamos usando ele da forma que tem que ser usado, nós estamos então acessando misericórdia, proteção, força, poder. Tudo isso a gente tem direito a acessar, desde que estejamos usando da forma correta o garment, tá bom? E onde é que a gente aprende a usar o garment? Lá na iniciatória. Portanto, quando vocês estiverem passando na iniciatória, a próxima visita ao templo de vocês, quando vocês estiverem passando pela iniciatória, pensem bem nas bênçãos que vocês estão recebendo, na herança que vocês estão recebendo, no potencial que vocês estão aprendendo que vocês têm, e pensem também como deve ser usado o garment de acordo com as bênçãos, com o potencial de vocês e com a herança que vocês têm para receber. Combinado? Não esqueçam disso quando vocês passarem a próxima vez no templo. Tem lá no Guia de Estudo das Escrituras, tem tem essa palavra, lavado, lavamento, lavar. Eu quero falar bem rapidinho sobre isso, tá bom? A ablução é sinônimo de lavar, tá bom? O que significa lavar, lavamento ou ablução? É a purificação física ou espiritual. Simbolicamente, a pessoa arrependida pode purificar-se de uma vida cheia de pecado e evitar suas consequências por meio do sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Certos lavamentos realizados com a autoridade apropriada do sacerdócio servem como ordenanças sagradas. E nós temos duas ordenanças que são feitas por meio do lavamento. Então, uma delas a gente faz fora do templo e a outra a gente faz dentro do templo. A primeira ordenança que nós realizamos por meio do lavamento é o batismo. Por que vocês acham que o batismo ele tem que ser feito por imersão? Primeiro, por conta do símbolo, né? Por que ele não pode ser feito só molhando aqui a cabecinha da gente, como fazem outras religiões? Por que ele é feito por imersão? Primeiro, por conta da simbologia, porque ele simboliza a morte e a ressurreição, o sepultamento, sepultamento e ressurreição de Jesus Cristo. Então, primeiro, pela simbologia. E segundo, porque nós estamos sendo lavados e estamos sendo preparados para receber o dom do Espírito Santo. Se nós não fôssemos lavados, nós não poderíamos receber o dom do Espírito Santo. Então, a primeira ordenança que nós realizamos é o lavamento, porque nós precisamos ser limpos
limpos dos nossos pecados para poder receber o dom do Espírito Santo. O Espírito não habita em locais impuros. Por isso que, para que nós possamos receber inicialmente o dom do Espírito Santo, nós precisamos ser lavados. Por isso é usado a água para sermos batizados, tá bom? Então, o lavamento é uma simbologia também da limpeza que é feita para que nós possamos receber, para que nós possamos ser a habitação do Espírito Santo daquele momento em diante, tá bom? E é claro que a gente peca de novo, né? E aí o Senhor, então, previu isso, que nós iríamos pecar, e aí por isso ele providenciou o sacramento, para que nós possamos sempre estar renovando aquele desejo de estarmos limpos, né? Mas e aí a gente se prepara por um ano aí, né? Depois do nosso batismo, a gente se prepara por um ano para poder entrar no templo. E aí lá dentro do templo nós somos investidos de novo de poder. E essa nova investidura de poder, ou seja, do poder do Espírito Santo que nós recebemos, nós antes precisamos ser lavados. Por isso que a ordenança introdutória da investidura é o lavamento. Nós somos lavados, ungidos e vestidos. Nós somos limpos dos nossos pecados, nós somos ungidos para sermos o que seremos no futuro, e nós somos vestidos como uma simbologia da investidura de poder que nós vamos receber na próxima etapa da investidura, tá? Por isso que nós realizamos isso. Lá em Números, e aí é só umas escrituras já estamos acabando, para poder para vocês poderem enxergar isso que eu acabei de falar. Então, em Números 19, 7. Então o sacerdote lavará suas vestes e banhará sua carne na água, e depois entrará no acampamento, e o sacerdote será imundo até a tarde. Então, aqui está falando sobre sobre a ordenança da lavação das vestes, né? Então, ele precisa ser lavado na água para que ele possa se tornar limpo, tá? Lá em Salmos 51, do 2 ao 7, lava-me completamente da minha iniquidade, purifica-me do meu pecado, purifica-me com isopo. Isopo é uma erva aromática, e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais branco do que a neve. Então, de novo, né, aqui Davi falando sobre a importância dessa ordenança que às vezes a gente nem dá tanta importância, né? De sermos lavados. Quando nós somos lavados, nós estamos sendo limpos dos nossos pecados. E a partir daquele momento, nós estamos autorizados, né, a sermos moradia do poder do Espírito Santo. Lá em João 13, do 8 ao 10, depois pôs água e começou a lavar os pés dos discípulos, e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Então disse-lhe Jesus: Está lavado, não necessita lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Então aqui Jesus Cristo realizou uma ordenança muito importante, que foi a da lavação dos pés, né? Que ele fez com os discípulos dele. E naquele momento, ele estava mostrando a importância da ordenança de lavação. Naquele momento, ele lavou os pés, mas aquela ordenança, embora ele estivesse lavando somente os pés, estava lavando todo o corpo deles, e estava tirando todos os pecados deles, né? E Atos 22, 16. E agora, por que te detens? Levanta-te e sê batizado, e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Então, aqui está falando sobre o batismo, a gente até já falou sobre isso. Em Alma 5:21, digo-vos que sabereis naquele dia que não podeis ser salvos, pois ninguém pode ser salvo sem que suas vestimentas tenham sido lavadas até ficarem brancas.
sim, suas vestimentas devem ser purificadas, até ficarem limpas de qualquer mancha, pelo sangue daquele de quem nossos pais falaram, o qual deverá vir para redimir o seu povo de seus pecados. A água, ela também simboliza o sangue de Jesus Cristo, aquele que limpa os pecados do mundo, né? Em Doutrina e Convênios 76:52, para que, guardando os mandamentos, fossem lavados e purificados de todos os seus pecados e recebessem o Santo Espírito pela imposição das mãos daquele que é ordenado e selado para esse poder. Em Doutrina e Convênios 124:39, portanto, em verdade vos digo que vossas unções e vossas abluções e vossos batismos pelos mortos e investidura de todos os seus munícipes são prescritos pela ordenança de minha casa santa, a qual meu povo sempre recebe ordem de construir a meu santo nome. E em Êxodo 30, do 18 ao 21. Farás também uma pia de bronze com a sua base de bronze para lavar, e a porás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. E Arão e seus filhos nela lavarão as suas mãos e seus pés, quando entrarem na tenda da congregação. Lavar-se-ão com água, para que não morram. Ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as suas mãos e os seus pés, para que não morram. E isso lhes será por estatuto perpétuo, e ele e a sua semente nas suas gerações. Em Êxodo 30, do 23 ao 30. Tu, pois, toma para ti das principais especiarias, da mais pura mirra, 500 siclos, e de canela aromática a metade, a saber, 250 siclos, e de cálamo aromático, 250 siclos. E disso farás o azeite da santa unção, o perfume composto segundo a obra do perfumista. Esse será o azeite da santa unção, e com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho. Assim santificarás essas coisas, para que sejam santíssimas. Tudo o que tocar nelas será santo. Também ungirás Arão e seus filhos, e os santificarás, para me servirem como sacerdotes. Olha que interessante. Assim santificarás essas coisas para que sejam santíssimas, e tudo o que tocar nelas será santos, né? Será que nós, depois de sermos santificados ao Senhor, tudo que toca em nós se torna santo também? Será que nossas conversas, nossas interações, nossos relacionamentos, eles têm sido para santificarmos uns aos outros? Esse foi o convênio que nós fizemos dentro do templo, de sermos santificados ao Senhor. No templo, nós aprendemos sobre a criação e a queda. E é aqui que eu queria dar uma dica para vocês para finalizar a nossa aula, tá bom? A minha dica de hoje é o seguinte: eu quero que vocês façam um exercício. Vocês vão ler Gênesis do 1 ao 3. E aí vocês vão fazer uma lista de coisas que vocês, mas assim, ó, sejam bem detalhistas em Gênesis, tá bom? E esqueçam, se vocês já passaram pelo templo, e esqueçam do que vocês aprenderam dentro do templo. Vocês vão fazer uma lista das coisas que nós aprendemos a respeito da criação e a respeito da interação que ocorreu entre Satanás e Adão e Eva, que é ensinado em Gênesis. Tá bom? Vocês vão fazer essa lista de coisas que vocês aprenderam nessas escrituras. E aí vocês vão levar essa lista para o templo. Quando vocês forem, vocês vão fazer uma sessão de investidura, tá bom? Quando vocês saírem da sessão de investidura, vocês vão pegar essa lista lá dentro do templo, tá bom? Vocês vão pegar essa lista, vão ficar de ladinho, talvez vocês podem levar a lista e ficar lá na sala celestial mesmo. Vocês vão levar essa lista e vocês vão comparar as coisas que vocês aprenderam em Gênesis e as coisas que foram aprendidas na investidura. Prestem bem atenção na investidura. E aí vocês vão pegar a lista e vão comparar. Coisas que vocês, conhecimentos que nós temos apenas de Gênesis e conhecimentos que vocês vão obter na investidura. E é claro que vocês não vão escrever, tá bom? Vai ficar só na mente de vocês. Quando vocês forem embora para casa, vocês vão ler Moisés, de 1 a 5. E aí, então, vocês vão somar o conhecimento que vocês tinham de Gênesis, o
conhecimento que vocês adquiriram na investidura e o conhecimento que nós recebemos lá no livro de Moisés. Esqueçam que o conhecimento do templo não pode escrever no papel, tá bom? Vai ficar só na mente. Vocês podem escrever o de Gênesis e o de Moisés, mas o do templo não, vai ficar só na mente de vocês, combinado? Façam esse exercício. E digo mais, toda vez que vocês forem para uma sessão de investidura, façam de novo. Leiam Gênesis, comparem, leiam Moisés. E aí, na próxima visita, lê Gênesis, vai na investidura e depois lê Moisés. Eu prometo para vocês que se vocês fizerem isso, vocês vão ter uma enxurrada de revelação sobre aquilo que vocês necessitam para a salvação de vocês, tá bom? Então, esse é a dica que eu tenho hoje para vocês, tá? Lá dentro do templo, na investidura, né, nós fazemos convênios com o Senhor. Nós fazemos o convênio da lei da obediência, de obedecer à lei de sacrifício, de guardar a lei da castidade, de guardar a lei da consagração e de obedecer à lei do Evangelho de Jesus Cristo. Em troca, o Pai Celestial promete que aqueles que permanecerem fiéis aos convênios do templo serão investidos de poder do alto. Lá em Doutrina e Convênios 43:16, fala o seguinte: sereis ensinados do alto, santificai-vos e sereis investidos de poder, para que ensineis. Então, gente, vocês hoje, nós temos a responsabilidade de aprender para ensinar. Nós precisamos ser multiplicadores de todas as coisas que nós aprendemos, né? Claro que aquilo que é pessoal e individual, nem adianta, né, ensinar para outras pessoas, porque é pessoal e individual. Mas aquilo que tem a ver com o reino de Deus, nós precisamos passar para frente. São coisas importantes para a edificação do reino de Deus, ensinar aquilo que nós aprendemos, né? A decisão de receber a investidura é muito pessoal. E ela tem que ser feita em espírito de oração. A investidura é uma grande bênção. É uma bênção de poder e revelação para todos os que se preparam para receber ela. Os membros podem decidir receber a própria investidura quando estiverem cumprindo todos os critérios, né? Que são esses aí que está lá no Manual Geral de Instrução. Ter pelo menos 18 anos de idade, ter concluído ou não estar mais frequentando o ensino médio ou equivalente, ter se passado um ano completo desde a data da confirmação e principalmente, eu até sublinhei, sentir o desejo de receber e honrar os convênios sagrados do templo por toda a vida. E para que nós possamos, e vou dizer outra coisa importante, não só sentir o desejo, mas sentir o desejo e aprender sobre ele primeiro. Nós precisamos entender o que nós vamos fazer lá dentro, que tipo de convênios nós vamos fazer. E hoje nós temos isso, antes era quase que um tabu falar sobre isso, né? Agora não é mais. Está lá no Manual Geral de Instrução. Para nós, para todos nós temos acesso a isso. Nós temos o dever de ler e reler o que está lá sobre todos os convênios que nós realizamos dentro do templo. Nós precisamos aprender para podermos sermos retos no cumprimento daquilo que a gente prometeu para Deus que a gente ia fazer. Os membros que foram chamados para a missão, por exemplo, né, que são jovens, eles precisam entender os convênios que eles vão realizar dentro do templo, porque eles vão realizar, eles passam para o templo, como eles estão indo para a missão, eles precisam ser investidos desse poder, né? Mas eles também vão cumprir com os convênios dele lá na missão, lá no campo, né? E quantos jovens nós vemos retornando da missão porque não cumpriram os convênios que eles, às vezes, nem entenderam que fizeram. Então, nós precisamos ajudar esses jovens também, né, que estão se preparando para a missão, a se preparar para fazer um convênio dentro do templo, né? Eles precisam entender, eles precisam ser aconselhados para que eles possam saber exatamente o que eles vão fazer.
né? Os membros que receberão a investidura podem convidar um membro com investidura do mesmo sexo para atuar como acompanhante e ajudá-los durante a sessão de investidura. O acompanhante deve ter uma recomendação para o templo válida. O templo pode providenciar um acompanhante se for necessário, que pode ser, inclusive, um oficiante, né? Mas é importante que esse acompanhante saiba o que vai ser feito lá dentro, né? Às vezes as pessoas convidam um acompanhante que só passou uma vez no templo, ou que passou uma vez e depois 20 anos, se passou 20, 30 anos, nunca mais foi. É importante que o acompanhante tenha experiência, né? Que ele saiba, para que ele não fique tão perdido quanto a pessoa que está passando ali novamente, né, pelo tempo. Então é isso, né? Era isso que eu tinha para falar hoje para vocês, né? A nossa próxima, deixa eu ver se foi. A nossa próxima aula é a última aula, tá bom? É a aula 6. E ela vai ser uma aula bem especial, porque nós vamos falar um pouquinho sobre os preparativos especiais para a nossa primeira ida ao templo. E se você já foi ao templo, né? Eu acho que é importante você participar dessa aula, porque você precisa ensinar as outras pessoas nesses preparativos. Porque eu não sei vocês, né? Mas eu não tive isso. Eu não tive essa oportunidade de alguém me ensinar a me preparar para a minha primeira ida ao templo, né? Eu só fui e aprendi sozinha, né? Então, nós precisamos aprender para poder ensinar. Esse é um princípio muito importante do Evangelho, né? Então, que vocês possam estar aqui na última aula, para a gente poder falar sobre esses preparativos e ajudar as pessoas da nossa unidade a se prepararem de forma adequada para irem por tempo pela primeira vez, tá bom? Então, é isso, eu queria prestar meu testemunho, dizer que essas coisas são verdadeiras, que realmente o templo é a casa de Deus. E que todas as coisas que nós aprendemos a respeito do templo são para nossa salvação. Nós precisamos estar realmente preparados e entender que o que nós vamos receber é eterno, é precioso e precisa ser tratado como tal. Uma coisa só é sagrada de verdade para mim se eu tratar ela como sagrada. Senão, vai ser pérolas aos porcos. Então, eu deixo essa aula e o meu testemunho. Em nome de Jesus Cristo, amém. 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 Eu vou parar a gravação.